Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Ainda de pé estaremos abrindo as nossas Bíblias no Novo Testamento, Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. Leremos do versículo 40 ao 42, depois saltaremos para o verso de número 49, lendo até o versículo de número 55. Então, 40 a 42, depois do 49 ao 55. Diz assim a Escritura Sagrada: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Verso de número 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Até aí, louvado seja o nome do Senhor. A igreja poderá se assentar. Amados irmãos, esse trecho da palavra que acabamos de ler, que descreve a ressurreição da filha de Jairo, está presente não apenas no Evangelho de Lucas, mas também nos outros evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos. Mas, afinal, como poderíamos conceituar os evangelhos, né? Qual o objetivo dos evangelhos, né? Os evangelhos são conceituados como livros biográficos, né? A biografia é o registro da vida de alguém. E, geralmente, esse alguém que é objeto de uma biografia tem algum cargo, ou é alguém de determinado vulto, alguém conhecido, até para que essa biografia tenha uma grande tiragem, tem um grande apelo, né? Não se faz biografia de anônimos, né? Não se faz biografia de desconhecidos, né? A biografia é feita justamente de alguém que goza de algum interesse ou de algum prestígio por parte da sociedade, a ponto de justificar a elaboração de um livro que fala a respeito de sua vida. Pois bem, o mundo ele cultiva as suas biografias, né? E há best-sellers no mundo de pessoas que são valorizadas e são cultuadas, né? Mas a Igreja do Senhor, ela também valoriza uma determinada biografia, que é a biografia do Senhor Jesus. É a vida e obra de Jesus, porque ela nos trouxe vida e vida e abundância, bendito seja o nome do Senhor. De todas as biografias já registradas no mundo, nenhuma delas contempla a ressurreição e a vitória sobre a morte do biografado. Todos eles morreram e permaneceram com os seus corpos jazendo no sepulcro até o dia de hoje.
A única biografia de alguém que continua vivo e que venceu a morte é a biografia do Senhor Jesus. São os evangelhos. A palavra evangelho quer dizer boas novas. São as boas novas presentes nos evangelhos. Os evangelhos registram em particular, em especial, além do nascimento do Senhor Jesus, mas em especial o seu ministério público aqui na terra durante os 3 seus últimos anos aqui nesse mundo. E durante esses 3 anos, o Senhor Jesus exerceu seu ministério com bastante intensidade, curando, libertando, salvando, ensinando, e o ensino que falava a respeito de salvação. Jesus não poupou esforços. A Bíblia nos mostra que ele esvaziou-se a si mesmo. A Bíblia chega a compará-lo, tal esgotamento físico do Senhor Jesus, em função da sua dedicação ao ministério que o Pai lhe havia dado, a Bíblia compara uma raiz de uma terra seca. Jesus, ele obedeceu em tudo as determinações, os preceitos do Pai, transmitindo palavras de vida eterna, palavras que eram vivenciadas na prática, através das curas, das operações de maravilhas. Jesus, ele ensinava, mas o seu ensino era transmitido com autoridade, porque o seu comportamento, o seu testemunho e as obras por ele promovidas testemunhavam a respeito da autoridade do seu ministério. E assim deve ser a nossa vida também, nos espelhando no exemplo de Cristo, obedecendo ao autor e consumador da nossa fé. Sabemos que a nossa vida não é só teoria, mas é teoria e prática. Ou seja, nós vivemos o que pregamos e pregamos o que vivemos. O nosso testemunho não está divorciado da nossa fala, daquilo que falamos ou da nossa fé. Aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos, é verdadeiramente aquilo que somos, porque fomos transformados pelo poder do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. É interessante isso, porque até uma palavra para os estudantes, né? Há aqueles que... eu quero é prática. A teoria não me importa muito, não me importa mais com a prática. Né? Eu tinha um professor meu de Sociologia Jurídica, logo nos primeiros períodos, já falecido, desembargador, Felipe Augusto de Miranda Rosa. Né? Ele dizia o seguinte, ele estranhava esse comportamento de querer, na verdade, a prática e não se importar com a teoria, porque justamente a prática é a aplicação de quê? Da teoria. O que eu irei praticar se eu não tiver um embasamento doutrinário para que aquele embasamento possa se traduzir em atos? O que eu irei praticar se eu antes não souber o que eu estarei fazendo? Então não há como separarmos a prática da teoria. São como se fossem lados da mesma moeda. Nós, na verdade, entendemos isso. Não tem como ter teoria sem prática, também concordamos com isso. É só agora a teoria, mas na hora de executar ele não quer saber. Também está errado. Se eu estou adquirindo conhecimento, eu tenho que aplicar esse conhecimento. Da mesma maneira também que não existe prática sem teoria. Porque o que eu irei praticar se eu não conhecer previamente o meu labor ou o meu mistério? Se eu não conheço previamente, se eu não tenho embasamento doutrinário, eu não vou aplicar em nada. Então, prática e teoria não são antagônicos, são, na verdade, complementares. São fundamentais, um é aplicação do outro. E por que estamos falando disso? Porque o Senhor Jesus, ele nos deu exemplo tanto da teoria como da prática. O seu ensino, ele era demonstrado de modo real, através das curas e das maravilhas que ele operava. Por isso que, em várias vezes, o Senhor Jesus, ao curar, associava a cura à salvação.
Ele não dizia tão somente a tua fé te curou, mas a tua fé te salvou. Ou seja, além da cura física, aquela pessoa que foi alvo da misericórdia do Senhor, obteve, acima de tudo, em primeiro lugar, a cura espiritual. Teve seu nome registrado na glória, e isso é que importa, bendito seja o nome do Senhor. E com perdão do uso de uma palavra mais moderna, o Senhor Jesus, ele te mostrava esse link, essa união entre aquilo que ele ensinava com autoridade, com aquilo que ele fazia, também com a mesma autoridade. A Bíblia, então, é rica em exemplos nos evangelhos, daquilo que Jesus não apenas ensinou, mas aquilo que ele também fez. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui nós temos um grande exemplo da ressurreição de uma menina de quase 12 anos, filha de Jairo. E qual era a ocupação de Jairo? Jairo era um grande nome dentre os fariseus, era um grande nome dentro da religião judaica. A Bíblia diz que ele era o príncipe da sinagoga, que príncipe não é nenhuma alusão a título de nobreza, né? Príncipe é sinônimo de principal. Em outros evangelhos tem a expressão maioral, né? Jairo era o maioral da sinagoga. Ele não era apenas mais um religioso, mas era um homem que tinha muito prestígio na sociedade daquela época, porque ele ocupava um cargo de importância. Ele não era apenas um responsável pela sinagoga, mas ele era o principal, era o maioral, o príncipe da sinagoga. E apesar de tanto conhecimento, que ninguém chega a príncipe da sinagoga se não tiver esse conhecimento, apesar de tanta religiosidade, porque se ele não fosse profundamente religioso, jamais chegaria a esse cargo de relevância, apesar de tanto status, apesar dos pesares, nada disso foi suficiente para curar a sua filha, que estava jazendo com uma enfermidade que iria levá-la à morte. Ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha, que ele conhecia, todo aquele cabedal, né? Tudo aquilo que ele conhecia, todo aquele acervo, todos os seus títulos, tudo aquilo que ele era, não tinha o poder de devolver a vida à sua filha. A Bíblia nos mostra uma filha com 12 anos, quer dizer, saindo daquela transição da pré-adolescência, saindo da infância, indo para a adolescência, na flor da idade, filha única, estava fadada a morrer. Com certeza isso gerou um grande transtorno na família dele, a ponto dele chegar a Jesus. E publicamente ele não foi até Jesus num local reservado, ou à noite, ou num local no anonimato, não. Publicamente, a Bíblia nos mostra que ele se encurvou diante do Senhor. A Bíblia diz, verso 41, né? E chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando os seus pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. E Jairo expôs que a sua filha estava moribunda, que estava gravemente enferma e que estava próximo de morrer, e clamou por um socorro da parte do Senhor Jesus Cristo, se encurvando diante do Senhor, no meio de uma grande multidão, que a Bíblia nos diz que a multidão apertava o Senhor Jesus, né? Ou seja, não era meia dúzia que estava seguindo Jesus, não, era muita gente. Mas essa concentração de gente, essa turba, não foi obstáculo a Jairo. Jairo também não estava preocupado se alguns de seus pares iriam criticá-lo pelo seu comportamento. Olha, você se ajoelhando diante de Jesus, você é um maioral. Ele não estava preocupado com nada disso. A preocupação dele era socorrer a sua filha. Ele sabia que os seus pais não poderiam dar vida à sua filha, ele sabia que todos os seus títulos e estudos e conhecimento também seriam insuficientes. Ele viu que somente Jesus
era a esperança de cura e de libertação, de ressurreição da sua amada filha. Ele percebeu que Jesus não era apenas uma opção a mais, não, era a única opção, o único caminho para a sua vida, para a felicidade do seu lar. Porque aquela criança representava a felicidade do lar. Era justamente que a sua filha melhorasse. E é interessante, irmãos, esse texto da palavra, porque apesar de ter sido escrito há tanto tempo atrás, mais de 12 milênios no passado, permanece extremamente atual, como toda a palavra de Deus. Porque essa menina de quase 12 anos, filha única, que certamente alegrava muito a seus pais e estava fadada a morrer, ela representa, ela é um símbolo da esperança no coração do homem, da chama da fé no coração do homem, que muitas vezes tende a se apagar, que muitas vezes tende a prematuramente morrer. E vivemos num mundo onde a esperança está caindo em segundo plano, está desaparecendo. Vivemos um mundo materialista, um mundo em que as coisas materiais, em que o egoísmo, o exclusivismo estão prevalecendo, estão preponderando. E a filha de Jairo, no mundo de hoje, acaba por morrer. É um mundo sem fé, ou então que nutre fé em coisas efêmeras e que não são valorizadas por Deus. Mas cremos num Senhor que cuida de nós, num Deus que reverte. Cremos num Deus dos impossíveis, bendito seja o nome do Senhor. É interessante que a Bíblia, ela registra esse episódio do pedido de Jairo, que lemos os versículos 40 e 42, e depois pulamos para o versículo 49. Né? E o que aconteceu entre o versículo 43 e o 48? O que ocorreu? Nesse ínterim, entre o pedido de Jairo e Jesus entrando em sua casa para ressuscitar a sua filha, Jesus operou outro milagre, que é a cura da mulher do fluxo de sangue, que também é interessante, a exemplo da idade da filha de Jairo, estava também há 12 anos padecendo aquela doença, quer dizer, a mesma quantidade de anos aproximados. E é interessante, isso nos mostra o quê? Que o Deus em quem cremos, ele não se cansa de abençoar, está a todo momento cuidando de nós. Todo momento é momento de Deus atuar. Jesus estava recebendo um pedido, ato contínuo, aquela mulher fluxo de sangue tocou nele, ele percebeu que dele saiu virtude, ela sabendo que não poderia se ocultar, ela se encurvou diante do Senhor, e Jesus a curou, o seu sangue, seu fluxo, e se estancou, foi curada, e Jesus continuou a caminhada até chegar na casa de Jairo. É assim que Deus opera, esse é o mecanismo do Senhor. Ele opera bênçãos maravilhosas, uma após outras. É o sequencial do Senhor. É assim que Deus opera. Né? Quando vamos visitar alguém em hospital, nos preparamos, porque sabemos que não vamos apenas orar. Se a gente ia visitar determinada pessoa no hospital, a gente já sabe que não vai orar só por ela. Porque certamente as pessoas vão nos ver com Bíblia, vão nos ver como servos, vão pedir também oração por outros enfermos que estão lá. Quem aqui já não teve experiência disso, de ir objetivamente para um, mas também aproveitar aquela visita para orar por outras pessoas? Isso daí não é obra do acaso, porque tudo estava no planejamento do Senhor. Deus opera em nós tanto querer quanto efetuar. Como também no passado não foi obra do acaso. Jesus sabia de tudo que iria acontecer. Depois de Jairo se encurvar e pedir uma bênção para o seu lar, ele sabia que ele iria curar aquela mulher. E depois voltaria novamente a cuidar do assunto de Jairo. Esse é o Deus em quem cremos, que não se cansa de abençoar, que não se cansa de curar, que não se cansa de nos livrar de todo mal.
vemos aqui uma sequência de bênçãos, uma sequência de pedidos atendidos, de orações respondidas. Esse é o Deus em quem cremos, que inclina permanentemente seus ouvidos para receber as nossas petições. Bendito seja o nome do Senhor. Eles estavam chorando. Havia oposição, inclusive, de pessoas que reclamavam com Jairo: não incomodes o mestre, tua filha já morreu. Quando ele foi buscar Jesus, ela já estava à beira do óbito, naquele momento ela já tinha morrido. E as pessoas choravam e pranteavam, e ainda mais essa palavra de desânimo, né? Não incomodes o mestre, não. Tua filha já morreu. É interessante que tudo isso é profético, né? Hoje em dia, há quem nos fale a mesma coisa, principalmente quando estamos na iminência de receber uma bênção do Senhor. Quando Deus já tem preparado o caminho, quando Jesus está ouvindo as nossas orações, temos que ter cuidado, temos que estar vacinados, blindados, para não sermos influenciados por esse tipo de fala. Não incomoda aqui nada, o teu caso é caso perdido. Para que ficar indo à igreja? Para que ler Bíblia? Vai virar crente agora, vai ser evangélico, você nunca foi disso, sua família não tem ninguém. Esse teu caso não vai ser resolvido, não. Quantos e quantos não falam dessa maneira? Esses maus conselhos, né? Imagine se Jairo tivesse ouvido esse amigo, entre aspas, dele, e dissesse: não, realmente, acabou, não. Nada disso foi obstáculo para Jairo. A multidão, os seus pares da sinagoga, aqueles reclamavam: não incomodes o mestre, já está decidido, não tem mais jeito, porque cremos um Deus que pode todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Acaso alguma coisa inviável aos olhos do Senhor? Claro que não. E Jesus, então, ele disse que ela não estava morta, mas dormia. Primeiramente falou: não crê, mas crê somente e será salva. Contrastando com as palavras de desânimo daqueles que estavam lá. Um dos príncipes da sinagoga, ou seja, era um dos colegas dele. Até para falar com essa intimidade, né? Não incomode. Talvez alguém que o conhecesse há muito tempo, às vezes até desde a infância, estudaram juntos, tiveram... não incomode o mestre. Essa é a palavra do mundo, que tenta nos afastar do caminho que Jesus está nos mostrando. Mas Jesus novamente reafirmando: não temas, crê somente, e ela será salva. E depois Jesus tomou outra providência, dizendo que era para ficar apenas Pedro, Tiago, João e os pais da menina. E todos choravam e pranteavam, ao que Jesus disse: não choreis, não está morta, mas dorme. A reação que antes era de choro, virou reação de riso, mas o riso do ceticismo, riso da falta de fé, porque eles sabiam que ela estava morta. Talvez pensassem: isso daí não está sabendo de nada. Já morreu, chegou tarde, e ainda acha que está dormindo, só porque está estirada no leito. É o riso da incredulidade, daqueles que não entenderam ainda o propósito da salvação, daqueles que não entenderam que cremos um Deus que tudo pode. E para um Deus que tudo pode, a morte como se fosse um sono. Para Jesus era apenas um despertar, porque nas mãos do Senhor está a vida, está a morte, Ele é o Senhor de todas as coisas. E Jesus, então, tomou pela mão aquela menina e falou em aramaico: Talita cumi, que traduzido quer dizer: menina, te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que o seu espírito voltou e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados.
Bendito seja o nome do Senhor. Certamente aqueles que estavam chorando, que depois passaram a rir pela incredulidade, ficaram assombrados e admirados, porque houve um milagre na casa de Jairo. Um homem que tinha tanto conhecimento, que tinha tantos títulos e tanta autoridade, mas nada daquilo Jairo percebeu era suficiente para fazer aquilo que Jesus fez em apenas nesta frase: menina, levanta-te, talita cumi. É interessante, irmãos, isso, porque o Senhor está nos mostrando que não basta apenas conhecer a Bíblia, se a Bíblia não gerar vida no seu coração. Claro, o conhecimento da palavra é fundamental, mas aquela história, teoria com prática. Não basta ser religioso, porque Jairo assim o era, profundamente religioso, se essa religião não reflete uma mudança de vida. Se essa religião não venha a transformar o seu coração, a ponto de reconhecer que Jesus é seu Salvador e Senhor. Há muitos que se vangloriam disso, não têm muitos títulos, ou têm muito prestígio perante a sociedade, ou sou muito respeitado, ou tenho muitos estudos, tem muito de tudo. Mas se a esperança estiver morta, se Talita, se essa menina estiver morta em sua vida, qual o valor que vai ter? Certamente nenhum. Jesus tem nos chamado nesta noite para mostrar que essa menina, que essa chama da fé deve permanecer viva em nossos corações. Esse é o Deus que nos proporciona uma bênção de renovo de que tanto necessitamos. Se você está desanimado por algum motivo, ou acha que o seu problema é de difícil ou impossível solução, saiba que Jesus tem para você a mesma mensagem: talita cumi, menina, levanta-te. Jesus, ele quer resolver o teu problema, quer te dar uma resposta, quer renovar a sua esperança e manter acesa a chama da fé no teu coração. Bendito seja o nome do nosso Salvador. Esse é o Deus em quem cremos. Operou no passado, continua operando no dia de hoje, operará no futuro. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente. Bendito seja o nome do nosso Salvador. E a Bíblia nos mostra em outro evangelho que ela apenas não se levantou, mas começou a andar, porque já tinha 12 anos. Ou seja, a operação de cura e de ressurreição foi algo completo. Ela se levantou já em atividade. Alguém que estava morta, parada, agora estava se mexendo. Não apenas se levantou, mas se mexeu, andando, mostrando a operação completa através das mãos do Senhor Jesus. Jesus tocando pela mão, a Bíblia nos mostra o carinho do Senhor para com as nossas vidas. Você, meu irmão, você é importante para Deus. O Senhor te toca pela mão. O seu problema, ele é importante para o Senhor. Deus, ele te vê. O Senhor conhece muito além daquilo que nós podemos nos conhecer. Ele sabe de tudo a nosso respeito, ele quer te dar a solução. É interessante que Jesus orientou que lhe dessem de comer. Era necessário que ela continuasse sendo alimentada. Assim também, o Senhor nos dá uma bênção de renovo. O Senhor ressuscita, filha de Jairo, em nosso coração. O Senhor fala conosco, talita cumi. Mas acabou? Terminou por aí? Não preciso de mais nada? Está tudo certo? Claro que não. Porque salvação é ato e também é processo. A Bíblia diz: ser fiel um único dia. É isso. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Aquele que perseverar durante 1 hora, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, a salvação é ato, né? Passei pela porta. Eu sou a porta, Jesus é a porta. Passei pela porta, aceitei Jesus, ótimo. Mas Jesus também é o caminho, então eu tenho que andar nesse caminho. Ou seja, eu tenho que alimentar a menina. Jesus tem que dar de comer. Porque se não der de comer, ela vai morrer de novo. Por inanição, por fome. O que nós alimentamos na nossa vida é que cresce. Se alimentarmos a carne, ela vai crescer e nos derrubar.
Mas se alimentarmos o nosso espírito, estaremos crescendo rumo à eternidade, fazendo a vontade do Altíssimo. Em santificação e em submissão aos seus desígnios, bendito seja o nome do Senhor. Então, que possamos conservar essa talita, essa menina em nossos corações, essa esperança, essa chama da fé, esse ânimo renovado, permanentemente vivo em nossas vidas, e que possamos sempre alimentá-la. E há várias maneiras de alimentá-la. Lendo a palavra, vindo a culto, buscando a face do Altíssimo, se santificando, recursos é que não faltam dados por Deus para que Talita seja alimentada, para que essa criança possa crescer em nossas vidas, para que a obra de Deus seja completa em nossos corações. É assim que Jesus operou no passado, transformando o luto de um lar em momento de alegria, fazendo aquilo que aos olhos humanos era impossível, mas para o Senhor era apenas um sono, e aquela menina acabava de despertar daquele sono. O Espírito retornou àquela menina. Grande maravilha Deus operou na vida daquela família, na vida de Jairo, o maioral da sinagoga. E grandes bênçãos Deus também tem operado em nossas vidas, e por isso nós glorificamos ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Devolvo a palavra ao pastor Ferreira. A paz do Senhor Jesus. Olá, paz do Senhor Jesus. Obrigado por ter ouvido a mensagem desta noite e assistido o culto conosco, mesmo à distância, através desse instrumento abençoado que é a internet, que muitas vezes é usada para o mal, mas pode ser usada muito para o bem, e uma das formas de abençoar vidas através da internet é transmitir a mensagem de Deus em formas como essa que nós fazemos, transmitindo cultos, louvores que engrandecem ao Senhor, trazem mensagens abençoadas e pregação da palavra de Deus. Se foi bênção para a sua vida, entre em contato conosco para nos informar através de nossas redes sociais, através das informações que nós oferecemos aqui nos vídeos, de forma de contactar-nos. E se você não aceitou Jesus ainda como o Senhor de sua vida, tome um posicionamento hoje, entregue a tua vida ao Senhor, confia nele e ele o mais fará. Se você precisa de oração, também entre em contato conosco através dos nossos contatos, nossas redes sociais, e nós vamos com certeza estar intercedendo por você. E visite-nos também. Visite a Assembleia de Deus do Recreio. Aqui é um espaço onde nós adoramos a Deus e vivemos como família do Senhor. E é uma igreja de portas abertas, onde você com certeza vai poder encontrar uma palavra de Deus e um direcionamento divino para a tua vida. Que Deus te abençoe mais e mais.